a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou aqui acompanhá-los nesse momento de estudo da gloriosa Palavra do Senhor e estou aqui acompanhado do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. Irmão Peter, a paz do Senhor, que esta paz, que esta graça de Deus sejam derramadas sobre cada irmão, sobre cada amigo que nos acompanham e muito especialmente nossos queridos professores e alunos da nossa escola dominical, para os quais este programa especial de escola dominical é dedicado. Hoje, segunda-feira, 14 de julho de 2025, estaremos estudando a lição de número 3, que estará sendo estudada, aprendida, meditada, não é? No próximo domingo, dia 20. Que esta lição traga a todos muito conhecimento, muito aprendizado da parte do Senhor nosso Deus. Temos muita coisa a aprender nesta lição. Vamos então, com o irmão Peter, primeiramente, dar os anúncios da igreja, e em seguida já entrar diretamente na nossa lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado, claro, para estar conosco nos cultos de louvores e adoração ao nosso Senhor. A Escola Bíblica Dominical, todos aos domingos, 8h30 da manhã, com turmas para crianças, jovens, casais, adultos, enfim, você vai ser muito bem recebido aqui na nossa igreja, domingos, 8h30 da manhã. Ainda no domingo, nosso culto vespertino de louvor e adoração ao Senhor, iniciando às 17h45. Durante a semana temos diversos eventos, temos diversos momentos em que estamos juntos louvando ao Senhor. Às terças-feiras, 19h30, o culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus. Às quintas-feiras, o culto clamando pelas causas impossíveis, também às 19h30. De segunda a sexta, 8 da manhã, aqui na nossa igreja, temos a consagração com o círculo de oração, um momento maravilhoso de oração ao Senhor. E no canal da ADCI, no YouTube, ao meio-dia, temos o nosso momento de oração com o nosso pastor presidente, Elvis Rocha. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, de seguir no Instagram, de curtir esse conteúdo, de compartilhar, de comentar. Deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo. Vai ser muito bom receber aquilo, a sua dúvida, aquilo que você tiver para falar conosco. Também siga o Instagram do Pastor Mário, siga o meu Instagram, nos procure nas redes sociais para tirar todas as dúvidas sobre os nossos momentos de culto, de adoração, para estar contigo. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que vai ser ministrada no dia 20 de julho de 2025. O título da lição é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 12. E assim diz a palavra do Senhor. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática, a verdadeira pregação bíblica, consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe estará no livro de Atos, capítulo 3, versículos de 11 a 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus,
a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Objetivos da lição de número 3. Primeiro objetivo, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo objetivo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E terceiro objetivo, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Glória a Jesus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Pastor Mário. Esta era a igreja que estava em Jerusalém. Uma igreja que nasceu no meio do fogo. E no meio do fogo permaneceu. Poderosa em suas ações, em suas pregações, levando, espalhando esta palavra por todos os cantos de Israel e posteriormente fora das fronteiras de Israel. Os apóstolos, poderosamente usados por Deus, levaram esta palavra em todos os cantos, não só daquela região, como chegando por meio de Paulo, por exemplo, até a Europa, chegando a Roma, que era a capital mundial do império, e dali para todo mundo se espalhou, cumprindo-se literalmente aquilo que Jesus disse antes de subir aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. E o mais interessante nisto tudo é que aquela igreja, por meio dos seus santos apóstolos, pregavam a Cristo crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou. E aquela igreja dizia a todos que aquele Jesus salvava, curava, batizava com o Espírito Santo e que prometera que em breve voltaria ou voltará. E este evangelho continua sendo pregado até hoje, porque esta igreja
serviu de modelo para tudo isto. E hoje, qual é a mensagem? Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo voltará outra vez para buscar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito 2, de 11 até o 14. Sim, senhoras e senhores, a igreja de Jerusalém foi fiel na pregação do Evangelho, sempre mostrando a Jesus Cristo como o ponto central, como o tema central. Jesus, o Salvador do mundo. E num segundo momento, a igreja pregava esse Cristo, sendo ela cheia do Espírito Santo, pregando com toda a intrepidez, com toda a ousadia, com toda a coragem, e sempre tendo a mensagem da esperança, de maneira forte e latente. Esperança em quê? No Filho de Deus, Jesus Cristo, que numa cruz morreu, sepultado foi, mas do túmulo ressuscitou e foi assunto aos céus, e que em breve voltará para buscar o seu povo, para com ele morar, viver eternamente. Que esperança maravilhosa, que jamais morrerá. Esta igreja que pregou há 2 milênios, ela está rompendo os séculos e milênios, chegando ao século 21, continuando a pregar este mesmo evangelho, que, conforme disse Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do grego, isto é, os gentios. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos desta lição. Primeiro ponto da lição: a igreja que prega as Escrituras. Primeiro subponto: as Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, de 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, de 15 a 19, conforme o versículo 23, e Gênesis 22, 18, conforme o versículo 25. Há também uma conexão com Salmos 22, de 1 a 31, e a Daniel 9, 26, conforme se vê no versículo 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, Atos 3, 13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos, conforme se vê na série de versículos em Gênesis, Êxodo, 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas e Salmos. Segundo subponto: as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele, João 5,39. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo, Atos 3,18. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e a sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Terceiro subponto: as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta, Atos 3,19. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior.
especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes, Pastor Mário. Observemos neste primeiro ponto qual era a preocupação da igreja daquele primeiro século e de seus líderes, no caso em especial Pedro, que estava sendo aqui o pregador. O título geral, qual é? A igreja que prega as Escrituras. Observaram? A igreja que prega as Escrituras. O que é que temos pregado hoje em dia? O que é que estas denominações, estas comunidades por aí afora, têm feito ultimamente? Veja que em muitos cultos hoje em dia, quase não tem palavra de Deus, escrituras em ação. Só louvores, louvores, muita música. Falei louvores, mas vou até excluir esta palavra aqui. Vou colocar só música. Música de todo sentido, de toda ordem, de todo tipo, de todos os ritmos. E a palavra? Pouco tempo para ser ministrada. Apenas alguns minutos. E é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está vendo? Não era assim com a igreja no primeiro século. Não era assim com os pregadores dos primeiros séculos, que se preocupavam em ministrar a palavra. Veja aqui nesse capítulo 3, dos versículos 11 até o 26, aqui era a segunda pregação de Pedro. Vocês se lembram que a primeira foi no dia de Pentecostes, onde ele pregou dos versículos 14 até o 40 do capítulo 2 de Atos. E ali quase 3.000 almas renderam-se aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está outra vez Pedro ministrando a palavra de Deus, numa pregação poderosíssima, onde ele citou nesse curso aqui, dos versículos 11 até o 26, vários trechos das Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Citou palavras de Moisés, citou palavras do livro de Salmos, citou palavras escritas no livro de Daniel. Ele se preocupava com isto. Seus companheiros do colégio apostólico também se preocupavam com isto, porque eles estavam obedecendo o que foi que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O mesmo que pregai a palavra. Palavra que liberta. Já citei aqui. 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta palavra que lava, que limpa. João 15:3. Esta palavra que é escudo para nos proteger. Esta palavra que é espada, esta palavra que é fogo, esta palavra que santifica. Já dizia o Senhor Jesus orando ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Então a igreja do primeiro século pregava as Escrituras. E a verdadeira igreja do século XXI, que é o último desses momentos, precisa continuar pregando estas Escrituras. Custe o que custar. E chegue até doer em quem tem que doer. E a palavra de Deus não tem respeitos humanos. A palavra de Deus, ela vem para esclarecer o que está sem entendimento.
ela é luz que ilumina as trevas. Ela é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos. Salmos 119, verso 105. Então, o verdadeiro pregador, ele prega as Escrituras. A verdadeira igreja prega as Escrituras. Observe então, meu irmão, observe então, minha irmã, na igreja que você está indo, reunindo, frequentando, o que tem sido feito lá? As Escrituras têm sido ministradas? Hein? Ou têm sido excluídas, tiradas? Mensagens de autoajuda, mensagens que massageiam o ego, hein? As verdadeiras Escrituras bíblicas confrontam, não massageia, corrige o erro, põe os pingos nos is, põe a casa em ordem, ministre a palavra, pregue a palavra e ela se encarregará do resto. Olha o que acontece aqui num segundo momento. O que é que a igreja faz? Qual é o segundo subtítulo, irmão Peter? As Escrituras testemunham de Jesus. Está vendo? Esta escritura que a igreja prega, qual é a finalidade dela? Testemunhar de Jesus. E o próprio Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Num outro momento, o Senhor Jesus disse assim: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Está vendo? O que é que as Escrituras faz? Elas revelam Jesus. A Escritura revela Jesus. A Escritura testifica de Jesus. A Escritura diz que Jesus é o Cristo, o Messias, o Yeshua HaMashiach. A Escritura diz que Jesus é o Filho de Deus. A Escritura diz que Jesus é Deus que se humanizou. É o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós e que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A Escritura diz que esse Jesus, para se humanizar, foi gerado no ventre de uma virgem, que o concebeu e lhe deu à luz. Isaías 7,14. A Escritura diz que ele nasceria, cresceria e morreria em favor da humanidade, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria como prova de que a sua salvação é autêntica e de que ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador de todo o mundo. A Escritura dele testifica. Em Lucas capítulo 24, versículo 44, o próprio Jesus disse que os livros de Salmos, Lei e Profetas testificaram dele, falaram dele. Está vendo? E é essa Escritura, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que tem que ser pregada nos templos, nos cultos, nas praças, nos coletivos, nos hospitais, nas cadeias, nas penitenciárias. Por onde o crente, a igreja for, esta palavra tem que ser anunciada.
mas a palavra, a Escritura, pois é ela que salva, é ela que cura, é ela que batiza com o Espírito Santo, e é ela que está dizendo que Jesus voltará. A palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é Jesus. E Jesus é a palavra. Olha o que ele disse. Vou até repetir, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando chega no versículo 36, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está difícil de entender? Se a verdade liberta, e depois ele diz, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres, é porque a verdade e o Filho trata-se da mesma pessoa. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, parte A, está escrito: no céu permanecem três: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Olha que coisa linda, não é? Então, queridos, o papel de uma igreja verdadeira é, num primeiro momento, pregar as Escrituras. E, num segundo momento, dizer que essas Escrituras estão testificando de Jesus, quem ele é, e dizendo o que ele pode fazer, dizendo que ele perdoa, que ele é misericordioso, que ele salva, que ele cura, que ele batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará para buscar quem a ele aceitou como Salvador. Não é maravilhoso isso? E olha, num terceiro momento, o que é que essa igreja prega sobre as Escrituras? Qual é o título, irmão Peter? As Escrituras confrontam o pecado. Está vendo? A igreja prega as Escrituras. A igreja prega dizendo que as Escrituras testificam de Jesus. E a igreja prega que as Escrituras confrontam o pecado. E isso aqui é muito forte, senhoras e senhores. Sabe por quê? O que é que você tem ouvido hoje em dia por aí afora em cima dos púlpitos? Mensagem para massagear o ego, de elogios, de autoajuda, não quer confrontar para não perder membros. O que eles querem são igrejas lotadas para terem ótimos rendimentos financeiros. Eles estão pouco se preocupando com o fim dessas almas. E a igreja verdadeira prega que ou você se santifica ou não vai para o céu. Ou você se purifica ou você não verá a Deus. E o que estamos pregando é o que Jesus disse, nada mais além disso. Leia lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, lá de São Mateus. Leia lá para você ver. E dentre esses versículos, o 8, Jesus disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está vendo? Jesus está dizendo, a Escritura de Jesus está dizendo, que se a pessoa não tiver com o coração limpo, não verá a Deus. É difícil de entender isto? E vou mais além. Olha o que é que as Escrituras dizem. Salmos 66, verso 18. O salmista disse assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E agora? Quem vai mudar esse quadro? Ah, não é bem assim. É bem assim. É a Escritura que está dizendo. Se o teu coração estiver cheio de iniquidade, saiba de uma coisa, hein?
o Senhor não vai te ouvir. Você nem vai ouvir Deus e nem ele vai te ouvir. E muito menos você ver Deus. E sabe o que é que ele vai dizer para você? Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que palavra dura. Irmão Mário, ele disse isso, disse. Mateus 7, a partir do versículo 22. Leia lá. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome não profetizamos, não curamos enfermos, não fizemos maravilhas. E eu lhes direi abertamente, ou seja, publicamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo? Qual é o fim de quem pratica a iniquidade? Qual é o fim de quem deixa o seu coração se encher de iniquidade? Por outro lado, a Escritura diz, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e como ele é, o veremos. Agora, todo aquele que tem essa esperança de vê-lo, de ser como ele é, né? Purifica-se a si mesmo, como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Isso é confrontar, irmãos. A Escritura diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. A Escritura diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Vocês estão vendo? A Escritura confronta. E louve a Deus por isto, porque no que ela me confronta, eu vou procurar me consertar, me acertar onde estou errado, exatamente para que eu fique em condições de ter um encontro pessoal com Deus no dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento. A Escritura diz, portanto, nós que agora estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, parte A. Está vendo, queridos? A verdadeira igreja prega as Escrituras como elas são. A verdadeira igreja ensina que essas Escrituras testificam de Jesus. E a verdadeira igreja ensina que as Escrituras confrontam o pecado. Sabe para quê? Para te tirar do pecado e te preparar para um encontro com Deus. Pense nisto. Vamos ao próximo ponto da lição. Glória a Deus. Segundo ponto da nossa lição. A igreja que prega no poder do Espírito. Primeiro subponto. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos, na passagem e Pedro com João fitando os olhos nele, Atos 3:4. O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Segundo subponto,
fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Atos 14, 9. Da mesma forma, aparece em Atos 13, 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. E terceiro subponto, o Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria, João 16, 14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3,12. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano, Pastor Mário. Coisa linda e maravilhosa, não é? Qual é o título? A igreja que prega no poder do Espírito. Olha que título, irmãos. A igreja que prega no poder do Espírito. O pregador que prega no poder do Espírito. E era assim que estava Pedro, cheio do Espírito Santo. É por isso que ele pregou as Escrituras. É por isso que ele disse que as Escrituras testificam de Cristo. É por isso que ele ensinou que as Escrituras confrontam o pecado. Simplesmente porque ele estava cheio do Espírito. Como também toda a igreja ali estava, os seus companheiros de ministério e toda a membresia em geral. Veja que no dia de Pentecostes, além dos apóstolos, estavam ali mais de 100 pessoas. E a Bíblia diz que todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2, de 1 a 4. Toda a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Isso não é só para os obreiros, é para toda a igreja. Qual é o primeiro subtítulo, irmão Peter? O Espírito capacita o mensageiro. Olha aqui. O Espírito, quando fala Espírito aqui, é o Espírito Santo. É ele quem capacita o mensageiro. E foi isso que Jesus disse, não foi? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Atos 1:8. Esse poder que desce do Espírito Santo, que é dado por ele, é um poder capacitador. E deixa o pregador ousado, intrépido, corajoso, sem medo de nada, pronto até para morrer, se for o caso. Que, aliás, é isso que quer dizer a palavra testemunha. Testemunha no original é o mesmo que mártir, sabia? Quando você se torna uma testemunha de Cristo, você já está se tornando de antemão um mártir do cristianismo. Quando Jesus disse lá no Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte,
Ele estava dizendo ser fiel até o martírio. Ele está dizendo ser minha fiel testemunha. Então, a fiel testemunha de Jesus, que está pronta até para morrer, se for o caso, então ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Essa testemunha precisa ter nela o Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita esta testemunha para pregar o evangelho com ousadia. Veja que no caso de Pedro aqui, ele e João, em nome de Jesus, tinham feito um paralítico andar. Basta ler, não é? Os versículos anteriores a este. A lição está mostrando dos versículos 11 a 26, que é quando ele começa a pregar. Mas leia dos versículos 1 até o 10, que você vai ver que maravilha aconteceu. E foi logo após, no capítulo seguinte, o 2, que aconteceu no dia de Pentecoste. Foi logo a seguir. Vocês estão vendo, irmãos? A igreja precisa estar cheia do poder de Deus. Os pregadores, homens e mulheres, precisam serem cheios do Espírito Santo. Irmãos, vamos buscar mais a Deus. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, isso está muito banalizado. Estão inventando uma porção de coisas. Já estão dizendo ser cheio do Espírito Santo não é necessário falar línguas. Isso é mentira. Veja que em Atos 2, 4 está dizendo que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas. Quando os diáconos foram escolhidos, quando Pedro disse escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aqueles homens tinham sido batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Quando Pedro foi pregar na casa de Cornélio, Atos 10, 44 a 46, quando ele estava pregando a palavra, caiu sobre aquelas pessoas que estavam na casa do centurião o Espírito Santo. E eles, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Quando Paulo chegou em Éfeso, que encontrou lá 12 varões, e perguntou a eles se eles já haviam recebido o Espírito Santo, eles disseram que não. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas e profetizaram. Atos 19, de 1 a 6. Vocês estão vendo? E Pedro, quando estava dando testemunho, lá, prestando um relatório diante do concílio em Jerusalém, leia capítulo 11 de Atos, de 15 a 17, ele disse que quando eu estava falando, caiu sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o mesmo dom que nós no princípio. E falaram em línguas, ele ainda diz mais, foram batizados com o Espírito Santo. E ele lembrou-se da palavra do Senhor que disse que João batizou com água, né? Mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Precisamos, sim, de homens e mulheres batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para pregarem com ousadia, com poder, este evangelho. Segundo subponto, irmão Peter. Fixar os olhos. E eles, cheios do Espírito Santo, no caso Pedro, ele fixou os olhos sobre aquele paralítico. E conforme disse muito bem o comentarista, esse fixar aqui tem um tom de revelação. Foi uma revelação que ele recebe ali, de que Deus iria curar aquele moço.
como aconteceu em Listra, quando Paulo, em nome de Jesus, fez aquele paralítico andar. Os homens de Deus, quando fixam os olhos, é porque a revelação está ali. Me faz muito lembrar quando Geazim tentou enganar Eliseu, após ter ido atrás de Naamã para buscar dele presentes que Eliseu havia negado receber. Quando ele chega, que vai para a casa do profeta, o profeta pergunta: onde foste, Geazim? Eliseu olhou nele, viu? E ele disse: não, teu servo não foi aqui, ali. Geazim, porventura, o meu coração não foi contigo. E ali o profeta revelou a ele o que ele foi fazer. E ali uma maldição caiu sobre Geazim, que a lepra que estava em Naamã passou para ele. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20 em diante, veja lá. Deus dava revelações profundas aos profetas, homens como Eliseu, Elias, Samuel e etc. Então, esse fixar aqui é o mesmo que receber de Deus uma revelação naquele momento de que algo maravilhoso vai acontecer. E o que é interessante é que quando o paralítico pediu uma esmola para ele, ele fixou os olhos para aquele paralítico. Ele já sabia que algo ia acontecer, ainda disse o contrário: olha para nós. E o paralítico olhou, achando que ia receber dele alguma esmola, e ouviu esta frase de Pedro: não tenho prata nem ouro. Será que não houve uma decepção no momento, aquele homem? Ele que esperava receber uma esmola, que ele estava vivendo daquilo, ele vivia daquilo, pois não podia trabalhar. Mas Pedro não termina aqui. Ele disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Foi ou não foi melhor do que a esmola? Hein? É claro que foi. A partir daquele momento, ele se torna um homem saudável e começa a saltar e a glorificar a Deus e adorar a Deus pelo milagre na sua vida. Tudo porque um homem cheio do Espírito Santo ali estava para orar num primeiro momento. Porque Pedro e João foram ali para orar. Aconteceu o milagre. E em seguida, a oportunidade da pregação ungida e poderosa, que outra multidão ali se rende aos pés do Senhor por meio desta pregação. Terceiro subponto. O Espírito glorificará a Jesus. Pronto. Em meio a isto tudo, irmãos, o que é que o Espírito Santo vai fazer? Além da unção, da coragem que vai dar ao pregador, ele glorifica a Cristo. O papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo, é exaltar a Cristo. Ora, se o papel do Espírito Santo é exaltar a Cristo, por intermédio do pregador, inclusive, há espaço para que o pregador se exalte a si mesmo, hein? E o que é que você tem visto muito por aí afora? Tem pregador que está tendo mais ibope do que Jesus. Ele está mais famoso, ela mais famosa do que o próprio Jesus. Tem algo errado aí. Já dizia João Batista, né? Veja lá em João capítulo 3, de 26 em diante. Convém que ele cresça e eu diminua. E está sendo o contrário por aí afora. Tem muito pregador crescendo demais e querendo que Jesus diminua na vida dele. Não vai dar certo.
Porque essa pregação, como disse o comentarista aqui, está virando discurso e não pregação. Se o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, que é Deus, glorifica a Cristo, o que é que eu, como pregador, tenho que fazer? O que é que você, como pregador, você, minha irmã, pregadora, tem que fazer? Glorifique a Cristo no teu ministério, meu irmão. Glorifique a Cristo com a mensagem que Deus está te dando. Não deixe que a tua pregação vire um mero discurso, viu? Porque se você está se exaltando, pregação está deixando de existir. E está um evangelho antropocêntrico sendo pregado por aí afora. O que quer dizer isto? O antropocentrismo quer dizer o homem no centro. Antropo, aqui é homem. Centrismo é centro. Então, o homem está no centro da pregação. E não Cristo. A mensagem tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Entendeu? A tua pregação é o quê? É antropocêntrica, você está no centro dela, ou ela é cristocêntrica. Cristo é o ponto central da tua pregação. Esta última, espero que sim. Próximo ponto. Terceiro ponto da nossa lição: a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro subponto: alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa, Atos 2:40. Agora, ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, Atos 3:17. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança, 1 Tessalonicenses 4:13. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus, 1 Tessalonicenses 4:5. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Segundo subponto: a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que, no tempo de Deus, se cumprirá. Pastor Mário. Título deste terceiro e último ponto. A igreja que prega a esperança vindoura. Está vendo, irmãos? A igreja verdadeira, ela prega a esperança vindoura. Ela não está presa às coisas terrenas. E veja que tem muitas igrejinhas por aí, e até igrejas grandes, só pregando prosperidade, a teologia da prosperidade. O céu deles está aqui. Mas olha o que Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 15, versículo 19. É uma palavra forte. Se esperássemos em Deus somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só que palavra forte. E tem muita gente esperando Deus nesta vida. Estão fazendo de um tudo por esta vida, para esta vida e nesta vida. Na verdade, já estão recebendo o seu galardão. A verdadeira esperança, irmãos,
é aquela esperança que nossos olhos não veem. Romanos 8, 23 e 24. Esperança que se vê não é esperança, disse Paulo. A nossa esperança está além desta vida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Então, a verdadeira igreja, vou até recapitular, não somente ela prega as Escrituras, não somente ela ensina que as Escrituras testificam de Cristo, não somente ela ensina que as Escrituras comprovam, confrontam o pecado. A verdadeira igreja, ela prega que o crente precisa ser cheio do Espírito Santo na pregação, tá vendo? A verdadeira igreja prega que ela tem que ser uma igreja que adora, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que prega somente a Cristo e não ao homem. E esta verdadeira igreja está dizendo que ele vai voltar. A igreja verdadeira aqui não ficará. Ela se prepara para um encontro com Cristo no seu dia, no dia do arrebatamento. Que coisa linda, não é? Aonde está a minha esperança? A tua esperança? Por favor, irmão Peter, repita mais uma vez o primeiro subponto, para frisar bem esse título. O primeiro subponto. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Tá vendo? É um alerta. Porque essa sociedade ela está indiferente. Esta sociedade está insensível. E vocês sabiam que a insensibilidade, o indiferentismo, é um dos sinais da vinda de Jesus. Se você ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5, você vai observar como os homens estão indiferentes, insensíveis, desobedientes a pais, mães, inimigos de Deus, sem afeto natural, têm até aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Paulo enomeia aqui uma lista grande de pessoas que estão insensíveis, indiferentes, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. E ele recomenda que até em determinado ponto nos afastemos dessas pessoas. É claro, após ter pregado para eles e eles continuarem no seu processo de indiferentismo. Mas a igreja precisa alertar, porque a sociedade está cada vez mais distante de Deus. E o pior é que no meio das comunidades ditas evangélicas, essa insensibilidade também está entrando, está tomando conta. Que tem muito crente voltado para o material, voltado para o terreno, voltado para este mundo. E Paulo alertou, escrevendo aos Colossenses, dizendo: vós que sois ou que estáis ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Está vendo, irmãos? E o papel da igreja verdadeira é anunciar uma esperança limpa, pura, e advertir a esta sociedade que está tão insensível, tão distante, tão apática, para que acordem que o fim está chegando. Vamos despertar, queridos. Não só pregar lá fora, mas até no nosso meio. Que tem muita gente no nosso meio, infelizmente,
entrando e caindo nesse processo de indiferentismo, de insensibilidade. Muitos achando até que Jesus não vai voltar mais. Tomem cuidado. É um alerta geral, lá para fora e cá para dentro também. E num segundo momento, o que é que diz o segundo subponto, irmão Peter? A promessa da segunda vinda. Olha aí, irmão. Esta promessa não pode morrer. Não pode morrer. E não vai morrer. Promessa de Deus não falha. Ele disse que vai voltar, Jesus. E ele é verdadeiro. O que foi que ele disse? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Olha agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele já foi, hein? E vos preparar lugar, olha agora o que ele vai dizer. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Ele prometeu que vai voltar. E eu pergunto a você, Jesus é verdadeiro ou é mentiroso? Você sabe que ele é verdadeiro. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Mas não foi só Jesus que falou. Os anjos também falaram. Naquele momento que Jesus subiu ali do Monte das Oliveiras para o céu, leia lá, Atos capítulo 1, versículo 11, 12. Quando Jesus subiu, que uma nuvem o ocultou, todos os que estavam ali no Monte das Oliveiras ficaram assim olhando para cima, vendo aquela visão linda, inédita. Vocês já imaginaram o que é Jesus assim na frente de vocês? Na nossa frente. E de repente, na nossa frente, ele se desprender da terra e começar a subir, 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 até que uma nuvem o oculte. Está fazendo essa imagem? Hein? Não é uma coisa linda? Foi assim que aconteceu. E eles nem perceberam que enquanto Jesus subiu, desceram 2 anjos. E ficou ali ao lado deles, e de repente, eles se assustaram com as vozes angelicais. Os anjos disseram assim, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Olha o que eles disseram agora. Este Jesus, que dentre vós foi recebido lá no céu, virá outra vez. Virá outra vez. Aleluia! Que promessa, não é? E é isso que a igreja prega. Eu falei durante a lição, né? Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus virá outra vez. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 18 está escrito: o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E subiremos, e voaremos, e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Dali para o céu, onde estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em 1 Coríntios 15, 51 a 54, o mesmo Paulo disse: eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Pois a trombeta soará, e todos nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a escritura que diz, tragada foi a morte pela vitória. E que vitória, irmãos? A vitória da vida eterna. 1 Coríntios 15, 51 a 54. É a volta de Jesus. É a vinda de Jesus. E você? Está pronto? Estamos prontos? Ele está voltando. Então, esta igreja que prega as Escrituras, esta igreja que prega que as Escrituras testificam de Jesus, esta igreja que prega que as Escrituras confrontam o pecado, esta igreja que prega que os crentes precisam serem cheios do Espírito Santo, esta igreja que prega que a igreja precisa continuar adorando a Deus e que o Espírito Santo glorifica a Cristo, esta igreja que prega que esta sociedade insensível, indiferente, precisa acordar e aceitar Jesus e não vai para o inferno. Esta igreja está pregando que Jesus vai voltar e somente os santos subirão ao encontro desse Jesus nas nuvens. Pense nisto e Deus te abençoe. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da lição. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela, vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Pastor Mário. A verdadeira igreja prega com esmero a palavra de Deus. Como disse o comentarista, Pedro era um simples pescador. Lendo Atos capítulo 4, a partir do versículo 13, Pedro sendo interrogado pelo Sinédrio, que é o Supremo Tribunal Religioso da corte judaica. Homens sábios, fariseus, doutores da lei. Mas quando eles perceberam, Pedro e seus companheiros eram homens sem letras, ou seja, no linguajar deles, semi-analfabetos, eles se maravilharam. Com quê? Com tanta sabedoria que aqueles discípulos, tão simples, receberam de Deus. Mas logo eles se lembraram, entenderam e disseram para ele que aqueles discípulos andaram com Jesus. Quando se anda com Jesus, se tem o Espírito Santo. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, tornam-se sábios. Se já tiverem cultura acadêmica, quando Paulo tinha, a coisa fica mais forte ainda. Mas se não tem, não tem problema, porque o evangelho será pregado com toda a sabedoria e poder, mesmo os seus mensageiros sendo simples em suas letras, em suas culturas. Este é o Deus que servimos e que conhecemos, que usa o homem como ele é. Moisés, que foi instruído em toda a ciência egípcia. Paulo, que com a sua cultura chegou a sobrepujar a todos da sua época, ele que fora criado aos pés de Gamaliel. Mas esse Deus também usa o boiadeiro, o cultivador de sicômoro, chamado Amós, e usa os pescadores da Galileia e tantos outros mais, porque esta sabedoria é do Espírito Santo e do alto vem. Pregue o evangelho, cheia do Espírito Santo, e aí vai dar certo. Amado Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de aqui estar ministrando
a tua santa palavra. Dá-nos esta consciência que precisamos, a exemplo de Pedro e dos seus companheiros apóstolos, sermos também cheios do teu Santo Espírito, para que com toda ousadia possamos pregar o teu poderoso e santo Evangelho. Salva muitas almas, batiza crentes com o Espírito Santo, cura os enfermos, continue dando os teus dons espirituais para a tua igreja. Estas coisas eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Um conselho para você: não falte à escola dominical. O amor de Deus, o nosso imanente Pai, a graça inefável do nosso transcendente Filho, Jesus Cristo, e a doce consolação do Paracleto e Eterno Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece